segundo módulo da disciplina de Gerência de Requisitos e Modelagem de Sistemas. Agora a gente vai falar nesse módulo sobre o processo de software. Antes de começar, eu deixo uma mensagem para vocês da Lia Luft, onde ela fala: até o último suspiro, a vida é um processo. O software também tem fases e cada fase é feito alguma coisa. Então hoje a gente vai falar sobre o processo de software, que a gente tem que atentar à fase de implementação, que significa programar, desenvolver, e a fase aqui de implantação, que significa instalar no cliente o seu software. O processo ele auxilia o desenvolvimento de software. O processo de software ele acontece em 7 fases, né? A primeira fase é a fase de levantamento de requisitos, seguida da fase de análise. Depois nós temos a fase de projeto. A quarta fase é a fase de implementação. A quinta, o teste. A sexta fase é a implantação. E a sétima e última fase é a fase de manutenção. Porque ele vai possibilitar ao gerente estar controlando o desenvolvimento do sistema, e o desenvolvedor pode ter também a base do que ele precisa para produzir, né, um software que atenda os requisitos do usuário. E aí o processo, né, ele possui algumas atividades que devem ser executadas na ordem que são apresentadas aqui, tá? Então, a gente deve fazer primeiro a engenharia de requisitos, segundo a análise, terceiro projeto, quarto a implementação, que é a programação, quinto teste, sexto a implantação, que é a instalação no cliente, e o sétimo a manutenção. A primeira fase é a fase de engenharia de requisitos, ou levantamento de requisitos, ou extração de requisitos, né? Aqui são identificados através de consulta ao seu cliente, ao usuário do sistema, os serviços e as metas a serem atingidas, assim como as restrições a serem respeitadas. Aqui você vai perguntar quais são os serviços que o seu cliente quer do sistema, né? Então, cadastro de cliente, cadastro de produto, relatório de clientes, relatório de produtos. Quais são as metas que o seu cliente quer atingir, o que ele vendeu no ano, o que ele vendeu no mês, assim também como as restrições que devem ser respeitadas. Ele pode dizer para você que se o cliente estiver em dívida, né, o sistema deve avisar. Quando a gente fala requisito, né, o próprio nome fala, requisito é aquilo que é necessário, é imprescindível que o seu sistema tenha para atender o teu cliente. A segunda fase é a fase de análise. Aqui você vai pegar os requisitos que você conseguiu levantar, vai analisar esses requisitos e depois você vai gerar uma estrutura dos dados do seu sistema, tá? Através de uma representação, de um desenho. Em terceiro passo é a fase de projeto, né? Aqui você vai mostrar as funcionalidades do seu sistema, quais são as funções, né? De forma que essas funções depois possam gerar um programa. Aqui também questões sobre a plataforma de hardware e do software devem ser definidas, né? Aqui você vai pensar quantas máquinas que você precisa instalar, se vai estar em rede ou não, que software que você precisa, né? Que banco de dados, que linguagem de programação você precisa para atender esse software. A quarta fase é a fase de implementação. Aqui na quarta fase nós estamos no meio do projeto, né? Aqui é a hora que você vai programar. Então, veja só, são 7 fases. A quarta fase é o meio. Tem 3 fases antes e 3 fases depois. Então, só na quarta fase do desenvolvimento que a gente vai começar a programar o software, tá? Essa fase em que o projeto de software é transformado em um programa através de uma determinada linguagem de programação. A quinta fase é a fase de teste. Ela tem por objetivo encontrar erros no software, né? Aqui as unidades do programa vão ser testadas, né, para garantir que todos os requisitos do sistema sejam satisfeitos. Muito importante a gente entender que a fase de teste é diferente da fase que o programador está testando, né?
Na fase anterior, que é a fase de programação, o programador ele vai testar todo o software. Todas as funções que ele programou, ele vai testar para verificar se está funcionando corretamente. E ele termina essa programação e aí então vai para a próxima fase, que é a fase de teste. Aqui você vai passar, se possível, para uma equipe de teste. Tem que ser outra pessoa que não desenvolveu o software, se possível, porque essa pessoa vai ter um olhar diferenciado. A pessoa que desenvolveu o software nem sempre quer encontrar os erros. E a sexta fase é a fase de implantação. Essa é a fase que você vai instalar o software na máquina do teu cliente, né? Instalar a rede, configurar, tudo que tiver que fazer, você vai fazer. Aqui é interessante fazer um teste de aceite, né? Você vai realizar no cliente, você vai instalar na máquina, vai mostrar o seu software funcionando, tudo bonitinho, sem qualquer erro, né? E nesse momento também é realizado o treinamento dos usuários do sistema. E por fim, a sétima fase, que é a fase de manutenção. O seu software já está em funcionamento na empresa e por algum motivo ele apresenta a necessidade de manutenção. Geralmente porque o usuário encontrou algum erro, né? Aí nesse caso a gente chama de manutenção corretiva, né? O usuário encontrou um erro de desenvolvimento e você vai corrigir aquele erro. Essa manutenção corretiva, essa manutenção não deve ser cobrada, tá? Porque o erro é teu, tá? Na manutenção adaptativa é quando ocorre uma adaptação do software, né, às mudanças do ambiente, né? Então são questões externas, né, que vai alterar o teu software. Aí não é problema nem seu, né, nem do cliente. É um problema das questões externas, né? Um exemplo, vamos dizer que o governo aumenta a taxa de tributação de um produto, né? E aí então você tem que ir lá e alterar a taxa de tributo desses produtos para venda. Isso é uma adaptação, tá? Então, a manutenção adaptativa você pode cobrar, porque aquilo não foi gerado nem por você, nem pelo teu cliente. É uma coisa que veio de fora, do externo, né? E que você teve que adaptar. Então, pode cobrar. A manutenção evolutiva são mudanças nos requisitos, adição de características e qualidades no software. Então, são melhorias que ele pede para você. Isso chama-se manutenção evolutiva. Ela também geralmente é cobrada, né? Você pode cobrar, até porque é uma melhoria que o teu cliente está pedindo no teu software. É uma coisa adicional, é algo a mais que não tinha e que ele falou depois, tá? Não estava no contrato. Então, essa manutenção evolutiva você também pode cobrar. Bom, pessoal, é isso. Eu fico por aqui. Deixo aí com vocês a bibliografia básica, a bibliografia complementar. Tenham um excelente dia. Faço bem sem olhar aqui. Tchau, tchau.